outro olhar. Houve eleições presidenciais e eleições para uma parte dos parlamentares para a Câmara de Deputados do Ruanda, 53 dos 80 deputados. O Ruanda tem um sistema ímpar, não é muito vulgar. O Parlamento tem 80 membros, mas desses 80 membros, 53 são eleitos por sufrágio direto e universal, sufrágio indireto por conselhos específicos para a escolha dos restantes 27. Destes 27, 24 mulheres, 2 jovens e uma pessoa com deficiência. Portanto, mas estes 27 são escolhidos pelo sufrágio direto através de conselhos especiais nomeados ou eleitos pelos governos locais. Portanto, é um sistema um pouco diferente. Eleições presidenciais, com 3 candidatos, entre os quais o presidente em exercício, Paul Kagame, um candidato do Partido dos Verdes, Partido Democrático dos Verdes do Ruanda, e um candidato independente. E eleições para os 53 deputados em que concorreram o partido do governo, portanto, o partido do presidente Paul Kagame, a Fronte Popular do Ruanda, mas que tem uma espécie de coligação com mais 4 partidos políticos, mais pequenos, teoricamente, que também apoiam o partido do presidente, a Frente Popular do Ruanda, e mais de 4 ou 5 partidos políticos. Paul Kagame, no encerramento da campanha eleitoral, considerou a si próprio um fenómeno político. Cada um sabe como é que se considera e se avalia. A verdade, eu aqui, falando apenas como chefe da missão conjunta da União Africana e da COMESA, a COMESA, portanto, é uma organização que é o mercado comum dos países da África Oriental, fizeram uma missão conjunta e eu fui convidado para chefiar essa missão conjunta de 48 observadores provenientes de 17 países africanos diferentes. Dizia eu que, como chefe dessa missão, limito-me a coordenar a atividade dessa missão, a coordenar a deslocação dos 48 observadores para as diferentes reuniões do país, como aconteceu em 17 equipas nas 5 regiões do país, cobrindo as 12 circunscrições eleitorais do Ruanda e, portanto, também pude até pessoalmente assistir ao comício, uma espécie de comício de encerramento do candidato presidente Paul Kagame e do seu partido, a Fronte Popular do Ruanda, mas também assisti a um encontro eleitoral, de campanha eleitoral, do candidato Abineza, do candidato do Partido dos Verdes. Isto é um país muito especial, como sabe, já que é um país que passou nos anos 90, 94 concretamente, por um traumático genocídio dos Tutsis. Portanto, é um país que ainda vive o impacto e os resquícios do genocídio, um país que está a retomar os seus caminhos, a procurar reerguer-se, e, portanto, o processo democrático ruandês é um processo que não está consolidado e, portanto, que tem as suas características muito próprias, que a gente conhecia, em parte, mas que passamos a conhecer bem melhor passando estes dias aqui no Ruanda. As acusações da República Democrática do Congo estiveram presentes nesse processo eleitoral? Não. O que a comunicação social local e outra a que temos acesso não mexe com o processo eleitoral, que aliás decorre num ambiente, decorreu e continua a decorrer, num ambiente de muita tranquilidade. Eu visitei até pessoalmente, para além das 18 equipas que se trocaram para as várias regiões do país, eu visitei várias dezenas de assembleias de voto. As pessoas fazem as filas tranquilamente, não há nenhum registro de brigas, de pessoas com excesso de bebidas alcoólicas, perturbações de ordem pública. Agora, é um processo que tem as suas especificidades, por exemplo, prestação de juramento do pessoal do staff das mesas de voto. Observa-se, por exemplo, fenómenos que para nós não são habituais. Nas mesas de voto das assembleias não encontramos delegados, ainda que esteja previsto
pela Comissão de Eleições, delegados de outras forças políticas e até delegados das forças políticas no geral. A contagem, numa das mesas que controla a identificação dos eleitores, só está uma pessoa, não é? Uma espécie de escrutinador, mas a aparência das coisas é de uma tranquilidade total. Esse sistema não possibilita a manipulação? O que lhe posso dizer é o seguinte, é um sistema que é diferente. Evidentemente, eu como cidadão, como pessoa ligada, digamos, à coisa política, posso, sobretudo com os dados que tenho de observação concreta, posso formular juízos, cenários, porque isso, à partida, evidentemente que é um sistema, sendo diferente, que é inabitual, é polémico. Mas, evidentemente, que localmente é explicado e há muita gente que pretende explicar esse sistema misto, direto e indireto, de eleição de 24 mulheres através de um colégio específico, de 2 jovens e de uma pessoa portadora de deficiência, não por sufrágio direto e por escolha de setores, segmentos específicos. Isso, digamos, pode ser discutível porque pode-se perguntar como é que esse colégio surge, como é que ele é escolhido, se é nomeado, se é eleito, se há influência direta, digamos, do poder instituído. São perguntas que, naturalmente, podem ser colocadas, não é? Que podem ser colocadas. É o sistema que está desenhado constitucionalmente e legalmente aqui no Ruanda. Eu estava a fazer referência ao funcionamento das assembleias de voto sem observação dos representantes dos partidos políticos, com um único escrutinador. Sim. Mas, evidentemente, que eu cheguei cá, eu e a missão, portanto, eu estou com a missão, também tem um vice-presidente, como Pô-de-Chuva, que é o antigo primeiro-ministro do Uganda, o senhor Ruhakana Rugunda. Também está cá, está presente e o que acompanha o comissário da União Africana para a Paz, Assuntos Políticos e Segurança. Estão aqui vários responsáveis da União Africana. Portanto, nós fizemos encontros com uma organização chamada Rwanda Governance Board. É uma espécie, eu acho que corresponde mais ou menos à nossa Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. Fizemos uma reunião demoradíssima, muito demorada, com a Comissão Eleitoral Nacional. Falamos com outras autoridades, eles dão a explicação, dizem, ora, está previsto, os partidos têm delegados, podem ter delegados nas mesas, mas é um assunto dos partidos, concorrentes e das candidaturas, não podemos garantir que haja sempre nas mesas, que haja ou que apareçam, e depende das vontades dos partidos, não se pode impor que eles estejam presentes. Portanto, é a resposta, digamos, óbvia que nos dão. Em África, bom, e não só, mas em África utiliza-se a tinta indelével. É o caso no... Sim. Usa-se também aqui, a pessoa identificada, está na fila, identificada, através... Aqui é sempre o bilhete de identidade, identifica-se, prende na mesa. Aliás, eu disse que são a mesa, noutra Assembleia vi 2 pessoas, não é? Na mesa. Como eram 2 eleições, há 2 caixas de votos separadas, não é? Os boletins de voto têm cores diferentes, um para as presidenciais e outro para as eleições parlamentares. Também há 2 cabines separadas que garantem perfeitamente o secretismo do voto e, portanto, quando a pessoa vai para uma das cabines, depois introduz o voto na caixa destinada à escolha do presidente, depois recebe o segundo boletim, que é para os parlamentares, vai a outra cabina e coloca o boletim na segunda caixa de votos e depois, no fim, digamos, a tinta indelével. Não terá chegado à altura de todos os processos eleitorais serem revisitados pela própria União Africana? Talvez. Mas repare, eu vou lhe dizer uma coisa, evidentemente que tenho uma ideia muito concreta digamos, do estádio da democracia, do Estado de Direitos em África. A minha posição é conhecida em vários fóruns e ainda recentemente fiz uma intervenção na Conferência Universal, fiz uma outra há pouco tempo em Dakar a convite da União da Imprensa Francófona. Eu tenho defendido sempre uma ideia, uma espécie de uma revolução democrática em África, defendo a ideia de que é uma perigosa ilusão, por exemplo, nós pensarmos que a paz, a estabilidade e a segurança em África podem ser obtidas através da persecução e reforço de autocracias
em África, diziam, mas de qualquer modo, a presença da União Africana ou da CDAO, quando se trata da CDAO, dessas outras organizações, nas eleições nesses países africanos, portanto, eu já estive a dirigir missões de Angola, na Guiné-Bissau, é positiva, de qualquer modo, porque, de um lado, mostra o interesse da União Africana em que haja processos eleitorais, processos democráticos, e que a União Africana se mobiliza, e também a CDAO se mobilizam para observar as eleições, ajudar a melhorar, a aperfeiçoar os mecanismos, os instrumentos e a legislação eleitoral nos países africanos. Também, em segundo lugar, estas missões de observação, de uma maneira ou de outra, numa medida grande ou pequena, contribuem para influenciar, para prevenir, para ter um efeito pedagógico em relação às sociedades africanas dos países onde decorrem esse tipo de eleições. Por exemplo, muito provavelmente nós, eu falo de nós, é a nossa missão, para além do relato dos casos concretos, do número de circunscrições eleitorais observadas, das insuficiências, provavelmente o relatório preliminar que vamos apresentar no dia 17, mas o relatório final será feito 2 meses depois, trará um conjunto de observações e de recomendações. Aliás, a União Africana tem essa tradição, tem um conjunto de observações. Até observações sobre a organização das eleições, sobre a legislação eleitoral, até ia ao ponto, por exemplo, eu lembro em Angola, de fazer considerações sobre a natureza e a composição do Tribunal Constitucional. Quer dizer, estas observações ficam registadas e têm algum efeito, podem ter algum efeito positivo. É um processo em construção. E, sobretudo, um país como o Ruanda, que tem ainda, como lhe disse, esse trauma do genocídio dos Tutsis, que levou a um certo perfil e processo de tomada de poder que ainda se mantém, tudo isso marca um pouco, digamos, o perfil, a natureza destas eleições e digamos, o grau de solidez da democracia e do Estado de Direito aqui no país. A Revolução Democrática que propõe, que contornos? Simplificando, a minha ideia é a seguinte. A minha experiência de muitos anos de vida política, de muitos anos de ida, quando fui secretário-geral de Negócios Estrangeiros, depois ministro de Negócios Estrangeiros da OUA, acompanhei a evolução da OUA para a União Africana. Há uma evolução, quer dizer, há um progresso, mesmo do ponto de vista político. Há uns anos atrás havia poucas eleições, não havia eleições, e portanto não havia missões de observação eleitoral da União Africana ou da CDAO, não havia. Portanto, isso é um avanço relativo. Mas dizia eu que a experiência mostra-nos que desde os anos 70 até agora, em África, sucedem-se uma espécie de círculo, digamos, de períodos de depressão seguidos de períodos que se chama Renaissance africano, de renascimento africano, de otimismo africano, da crença nas suas próprias potencialidades, a ideia de que a África deve ter as soluções próprias africanas para os problemas africanos, não deve limitar-se a importar os modelos ocidentais, que a democracia africana deve ter condimentos, instrumentos próprios, adaptar-se às realidades históricas, sociais e culturais africanas. A ideia também é uma ideia já dos anos 70 e que se traduz, por exemplo, nos regimes de partido único, de que em África um poder forte, autoritário ou mesmo ditaduras de desenvolvimento podem ser necessárias em certos períodos históricos para conseguir sua unidade nacional, mobilizar as energias nacionais e criativas dos jovens africanos para que haja progresso, e então só depois disso é que haveria democracia. A minha ideia é de que isso tem sido um logro, isto é um círculo vicioso. Nós não temos desenvolvimento, não há democracia,
não há democracia porque não há paz e não há segurança, temos golpe de Estado e regimes militares porque há muita corrupção. Portanto, ficamos nesse círculo vicioso, decénios sobre decénios, e repetimos esse discurso. Esse discurso eu conheço desde da OA, do Idi Amin, a gente conhece esse discurso. E, portanto, é preciso cortar este círculo vicioso por algum lado. E a experiência também nos mostra que sem regimes fundados em um poder legitimado pelas populações africanas, não há verdadeiramente desenvolvimento em África. Portanto, tudo passa, no meu entender, por isso. Não é fácil, não tem nenhuma fórmula mágica. Evidentemente que os modelos democráticos não têm que ser iguais, não é? Os sistemas não têm que ser iguais, não têm que ser presidenciais. Não... O que é que está a defender é um mínimo democrático? Não é um mínimo, é o suficiente democrático. Isto é, podemos defender em África que não se deve importar os modelos do Ocidente, que não se adaptam a quem tem diga da natureza do homem africano. Eu lembro de algumas considerações, por exemplo, numa obra de Onésimo Silveiro, que é a sua tese de doutoramento, essa ideia de que a democracia liberal não se adapta às estruturas mais verticalizadas das sociedades africanas. Podemos achar que tudo isso pode estar certo, mas não se pode chamar democracia aquilo que, no seu funcionamento, não tem nada democrático. Isto é, para haver sociedades de democracia tem que haver mecanismos e instrumentos que levem a que haja sociedades livres, mulheres africanas e homens africanos livres e autónomos. Porque sem isso não há mobilização das energias, da criatividade, da inventividade dos jovens africanos, das populações africanas, para que traduzam isso em instrumentos de desenvolvimento e de progresso efetivo, político, económico, social e cultural para os africanos. Porque as populações africanas não vivem de ideologias, de conceitos e de preconceitos apenas, em relação ao que muitas vezes utilizam como justificação de que é evitar modelos estrangeiros. Não podemos, por exemplo, agora, sendo mais cru, quer dizer, não se pode condenar o que se diz, por exemplo, que ouve-se dizer o neocolonialismo francês, e se há neocolonialismo, evidentemente que não é aceitável, mas não creio que se deva substituir o neocolonialismo russo pelo grupo Wagner em África, ou por agitar as bandeiras russas. Quer dizer, claramente, essa é a minha opinião. Outro olhar.